Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Os fariseus já eram importantes, né? Já era uma seita respeitada e bastante religiosa em Jerusalém. E aqui está dizendo que ele era importante, ou seja, ele devia ter um cargo mais alto, né, na sinagoga, mais importante. O sábado é o dia sagrado para os judeus, era o dia que eles guardavam. Seria hoje o que é o nosso domingo. Então, sábado era o dia de ir para a sinagoga, de estar com a família. E eles vigiavam o sábado, guardavam o sábado, não faziam nenhum tipo de esforço ou trabalho, né? No sábado você não poderia nem fazer esforço físico e nem fazer dinheiro, transações comerciais. Então Jesus está na casa deste fariseu importante. Observavam-no atentamente. Quem? Fariseus e seus amigos observavam Jesus atentamente. E outros textos nos dizem, eles estão sempre procurando alguma coisa para pegar Jesus, para acusar Jesus, prendê-lo, matá-lo, enfim. Versículo 2. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Ó, notinha de rodapé, letra C. Vamos ver aqui o que diz. Sofria de hidropisia, é um tipo de doença. Eu pesquisei sobre isso e é uma retenção de líquido muito grande, a perna fica enorme, como se fosse uma elefantíase, sabe? Então, realmente, os membros ficam muito inchados. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei. Olha que interessante aqui essa dinâmica. Geralmente eram os fariseus e os mestres da lei que faziam perguntas capciosas para Jesus, para tentar pegar ele em algum erro, em algum deslize, né? E aqui isso se inverte, é Jesus que começa perguntando: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, ou seja, Jesus perguntou e eles não responderam. Assim, tomando o homem pela mão, o homem que estava inchado, né? O homem doente, Jesus o curou e o mandou embora. No sábado, em que eles não permitiam trabalho, em que Jesus já havia feito outras curas e sempre deu problema e discussão, novamente ele cura uma pessoa no sábado. Versículo 5. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho, aqui ó, notinha de rodapé, letra D, tá dizendo que em outros manuscritos dizem jumento. Então, em algumas traduções está dizendo filho, em outras jumento. Ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Então, o que ele está falando? Se você tem um animal, ou aqui um filho, que precisa de socorro no sábado, você não vai socorrer? Vamos pensar, é um dia sagrado. Alguém caiu, se machucou, se feriu. Você não vai socorrer essa pessoa? Não, é sábado, não posso trabalhar, tem que esperar amanhã para a gente te socorrer. É isso que Jesus está dizendo. E eles nada puderam responder. Observe esse jogo de palavras. Está dizendo que não puderam. Não é que não quiseram. É porque com isso não tem o que argumentar mesmo, né? Nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, aqui ó, mudou de assunto. Jesus está falando da cura, do sábado. Aí ele nota como as pessoas estão se colocando ou sentando à mesa. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Ou seja, não vá você se colocar no lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Então não se ofereça. Você não sabe, pode ser que venha alguém mais importante do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, ele está dizendo, quando a gente se coloca num lugar onde nós não fomos colocados, pode ser que venha alguém e fale: amiguinho, sai desse lugar porque ele não te pertence. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Na hora que ele está dizendo, você vai passar vergonha,
por ser zoião, por ser arrogante, por querer o melhor e se dar o melhor, você pode ser humilhado. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Ou seja, saiba esperar a sua hora, seja humilde. Não tenha uma visão de si próprio mais elevada do que aquilo que você realmente é. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Isso aqui nos lembra o que o Jesus falou algumas vezes, que os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? No reino, os últimos aqui na terra serão os primeiros no céu. Tá aqui de novo, é o mesmo princípio. Seja humilde, não tenha uma autoimagem tão favorável para você. Não se ache tão bom. Talvez você não seja tudo isso que você pensa que você é. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, aqui, ó, o que eu disse. Ele está reforçando aquele ensinamento de que os últimos serão os primeiros. Então, olha o que ele está dizendo. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso vale para todo mundo. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, ou seja, o anfitrião, né? Quem chamou Jesus para a festa? Jesus se dirige a essa pessoa, a esse homem. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. É o que Jesus está falando. Quando você for dar uma festa, não convide pessoas que podem te recompensar, que podem te retribuir. Então, por exemplo, você chamou um amigo seu para jantar fora, pagou o jantar para ele, sabendo que na próxima rodada ele é que vai pagar para você. Então, você não é um gesto de generosidade, é uma troca. Você sabe que essa pessoa tem como retribuir o que você está fazendo. Olha que lição importante. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Nessa cultura, qualquer pessoa com essas características que Jesus disse não tinha condições de trabalhar. Todos eles estavam fadados à mendicância. Era o que sobrava para quem tinha problemas físicos, que não podia exercer um trabalho de força, né? Vamos lembrar que aqui é uma sociedade rural, né, de agricultura, de cuidado de gado. Então, uma pessoa com qualquer deficiência física, ela não conseguia exercer essas funções. Exigiam muito do corpo. E os pobres, ou seja, são pessoas que não têm como retribuir. São necessitados e jamais vão poder te oferecer um jantar, um banquete de volta. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, é o que eu acabei de falar. A sua recompensa virá quando? Na ressurreição dos justos. Então, o que Jesus está dizendo aqui, quando tive fome me deram de comer, quando tive sede me deram de beber, estive preso e foram me visitar, estive doente e foram me visitar, e as pessoas perguntam, quando, mestre, você esteve nessas situações? E ele diz, toda vez que fizerem isso pelos meus pequeninos, fizeram por mim. Sempre que nós fizermos a quem não tem como nos retribuir, por que a quem não tem como nos retribuir? Isso prova a nossa generosidade. Como você faz a quem não pode te dar nada, fala muito sobre o seu caráter. E aí é o que Jesus está dizendo. No dia da volta de Jesus, você vai ser retribuído por isso. Eu sempre falo isso aqui. Muitos dos textos dá a impressão de que Jesus muda de assunto, né? Primeiro ele estava falando de curar os sábados e agora ele está falando de fazer um banquete para os excluídos da sociedade. Então, a princípio, parece que ele desviou o assunto, mas não. Olha que interessante. Quando Jesus está falando do sábado, de resgatar quem precisa imediatamente no sábado, ele está falando de alguém que é necessitado. Pode ser até seu filho, mas ele está necessitando de um socorro, de uma ajuda, e você vai fazer. Assim como aqui, essas pessoas que Jesus diz para chamar para o banquete também são pessoas necessitadas, que talvez, muito provavelmente, passem por restrição alimentar. Então você vai socorrê-los.
Em um mundo em que a gente ouve tanto falar sobre networking, conexões comerciais, em que a gente tem que estar relacionado com pessoas que nos levem ao próximo nível. Eu gosto sempre de citar isso aqui porque hoje com a internet tem muita gente falando bobagem e muita gente com cara de que sabe o que está dizendo, falando bobagem. Há alguns anos se popularizou um ditado que eu odeio, uma frase, né, de impacto, uma frase motivacional. Eu sempre odiei essa frase e ela cabe muito bem aqui, como não segui-la, que diz que águias devem voar com águias. Então, se você tem uns até que falam, águias não voam com pardais. Ou seja, você é a águia, né, o gostosão, e você não vai voar com um pássaro que é menos do que você vai voar com águias também. Então, isso é para quem quer dizer que você tem que andar com os ricos e poderosos, com os que estão famosos e bem-sucedidos, porque eles vão te levar para o alto. E eu fico muito triste em ver a quantidade de gente repetindo essa baboseira, mas a quantidade de gente cristã repetindo essa baboseira. Aí a gente vê como o povo de Deus não está alinhado com o que está na Bíblia. O povo de Deus não está alinhado com os ensinamentos de Jesus. Jesus está dizendo aqui, ó, que se você servir um banquete para quem pode te retribuir, para quem tem mais do que você, é a tal história de voar com águias, você não está fazendo nada. Você está fazendo por alguém que pode te retribuir, você não acumula bens no céu. Jesus está dizendo aqui, se você for uma águia, né? Talvez você não seja. Talvez você seja um pardalzinho bem pequenininho. Mesmo assim, ele te ama, mas a maneira que a gente se enxerga, muitas vezes ela pode estar muito errada. Então, mesmo que você se ache uma águia, ou que você ache que é um pardal e precisa voar com águias, Jesus está dizendo aqui, ó, se você quiser conquistar alguma coisa no reino, você tem que olhar para os que precisam. É para eles que você vai servir banquete. É para os necessitados que você vai oferecer socorro, mesmo no dia de descanso. Ao contrário do que o mundo diz, se você quiser ter recompensa no dia da ressurreição dos justos, voe com pequeninos pardais. Que Deus te abençoe.